Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Tributário. Hoje estamos com a presença da Daiane Castro, contadora, pós-graduada em Gestão e Planejamento Tributário e em Direito Tributário. Seja bem-vinda, Daiane. Muito obrigada, Anderson, pela oportunidade de estar aqui. Hoje vamos falar de um tema que é futuro para 2018, mas que trarão diversas mudanças, né? Que é as alterações do regime simplificado, as alterações do Simples Nacional, né? Então eu queria que você iniciasse já dando uma síntese de quais serão essas mudanças. Bom, as mudanças serão muitas para as empresas do Simples Nacional. Vou começar falando a respeito do faturamento, que a gente teve uma alteração. Para o MEI, que são os atuais 60 mil, vão para 81 mil anual. E as empresas do Simples em geral, que são os atuais 3 milhões e 600, vão para 4 milhões e 800 mil. Então, algumas empresas de regime de RPA também poderão aderir o próximo ano ao Simples Nacional. Legal, Daiane. E o INSS patronal muda porque, assim, muitas empresas aderem ao Simples, muitas vezes, por conta do benefício de... Eu não pago INSS, na verdade paga, né? Está dentro da alíquota do Simples, mas é uma alíquota reduzida perto aos 20% que é pago em uma empresa do presumido real. Isso muda? Não, esse benefício vai continuar para as empresas do Simples Nacional. Tá. Cálculo como que fica? O cálculo, ele vai dar uma leve alterada, só para a gente não ficar meio que assustado, né? Nós já estamos acostumados ao cálculo do Simples Nacional com base na receita bruta anual dos 12 meses. Então, como que vai ficar esse cálculo agora? Eu vou ter que pegar minha receita bruta anual dos últimos 12 meses e eu vou dar uma olhada lá na minha tabela dos anexos do Simples e ver qual que é a alíquota correspondente. Com essa alíquota, eu vou ter nessa nova tabela uma dedução na base de cálculo dela. Então, para quem já está acostumado com o imposto de renda, sabe como que funciona mais ou menos esse cálculo. Então, é exatamente daquele jeito. Eu vou pegar minha receita bruta dos últimos 12 meses, vou olhar lá na minha tabela do Simples Nacional, que serão 5 tabelas, não mais 6, e eu vou multiplicar pela alíquota correspondente menos a dedução e dividir novamente pela receita bruta dos últimos 12 meses. Eu chegarei na minha alíquota efetiva, na qual iremos falar bastante sobre elas também nos próximos anos, né? Porque nós atualmente não temos essa alíquota, é uma alíquota fixa. Então chegaremos nesse cálculo da alíquota e só depois disso que a gente vai olhar no nosso faturamento mensal e chegaremos no cálculo do DAS. Entendi. Então, haverá uma dedução como hoje é feito no imposto de renda, exatamente, né? Uhum. E isso vai trazer uma diminuição na carga tributária? Pelo alguns cálculos que eu fiz, vai ter um ligeiro aumento na carga tributária. Então, a gente também não vamos desesperar, porque às vezes a gente olhando diretamente na tabela, a gente vai observar que teve um aumento enorme na alíquota. Só que essa dedução, você tem que lembrar dela também. Então, na verdade, eu não posso falar, por exemplo, eu estou na primeira faixa da tabela, minha alíquota é tanto. Só que, na verdade, não é aquela, porque eu tenho que chegar na minha alíquota efetiva. Mas terá um leve aumento, sim. Entendi. Então, cabe um planejamento tributário a partir já esse ano, porque a adesão ao regime sempre é em janeiro, né? Exatamente. E as empresas geralmente, vamos ficar no Simples, vamos ficar no Simples. Às vezes não é tão benéfico assim ficar no Simples, não, né? Eu costumo sempre falar, porque às vezes o empresário vai no escritório, não, eu quero pagar 6% porque eu sou prestadora de serviço. Mas nem sempre. Primeiramente, a gente tem que ver se sua atividade é permitida pelo Simples Nacional. E depois a gente tem que fazer um cálculo. Então, um planejamento tributário é sempre fundamental. Eu já vi vários casos que é bem melhor você optar por um lucro presumido do que um Simples Nacional. Então, tudo depende de um cálculo que deverá ser feito. Entendi. Você comentou que vai haver uma mudança de faturamento, né? Vai ampliar o faturamento de 3 milhões e 600 a 4 milhões e 800, né? Isso. O cálculo permanece o mesmo para todo ou vai ter diferenças de cálculos? Então, até os 3.600 não. O cálculo vai ser esse que eu acabei de explicar.
Só que para as empresas que faturarem mais do que 3.600, sim. Então vai ser o que eu vou chamar de um regime misto. Por quê? ICMS e o ISS vai ser calculado de forma separada, conforme alguns estados também que aderiram a sublimites. Então, aqui em São Paulo, atualmente não tem esse sublimite, a gente calcula com base nos 3.600.000. Só que para o próximo ano, sim. Então, o que vai acontecer? ICMS e ISS separado à parte, em guias separadas. E, por exemplo, para cálculo de ICMS, eu vou considerar como se fosse um RPA. Então, eu vou ter meus débitos, meus créditos, tanto para default também o cálculo será o mesmo. Então, a gente vai ter que ter essa consciência de que uma parte da empresa é Simples Nacional e a outra parte vai ser o regime RPA. E tudo isso chama regime simplificado. Exatamente. Ah, entendi. Eu acho É que muito vocês simples. devem estar fazendo essa pergunta, né? Porque são várias mudanças, novas tabelas, novos cálculos, algo bem mais complexo do que se tem Exatamente. hoje, né? E os escritórios estão preparados para isso? Tem que buscar, sim, estar preparados, até porque a gente tem que oferecer isso ao cliente. Então, o ideal é sempre consultar o seu contador, estar ali atrelado, né, estudando qual é a melhor forma de pagar os impostos, porque muitas vezes a empresa acaba pagando mais imposto por falta de planejamento. Então o contador, ele está apto a falar, você tem que optar por certo regime, você tem que fazer isso, porque é ele quem vai saber qual é o melhor para a empresa. Eu quero aproveitar esse assunto, né, do Simples Nacional e deixar as empresas, né, quem nos acompanha, cientes que nós até falamos aqui de um tema bem interessante, que era ressarcimento ou restituição de impostos pagos indevidamente por empresas do Simples Nacional. Esse número é imenso de quanto esse público do Simples paga o tributo indevidamente, né? Existem vários benefícios para essas empresas. Exatamente. Que não são acompanhados por profissionais contábeis ou pela própria empresa, pelo próprio empresário, né? Então eu acho que cabe uma atenção, né, neste assunto, porque isso muda a vida de uma empresa, né? Com certeza. Um planejamento bem feito, uma análise se realmente o Simples é o melhor, se não é, e se for o melhor, ter um acompanhamento para que seja feito certo, né? Para que não tenha esse problema. Até porque, assim, o empresário ele tem que saber qual é o preço de venda do produto dele. Sim. Então, se ele não sabe qual é a carga tributária que ele está sujeito, como é que ele vai fazer esse cálculo? Então, ele tem que estar ciente disso. A gente costuma muito falar, exija do novo contador uma gestão de controladoria, né? E não exatamente. Só mais uma geração de guias, né? Vamos deixar o guarda-livro lá para trás, né? Para a história, né? Estamos uma nova geração aí. Uma nova geração que tem que ser acompanhada não só por profissionais contábeis, mas pelos empresários também, né? Sim. Esse é um assunto bem interessante. Eu vou pegar até o gancho, Daiane, e vou citar um assunto que nós falamos de ressarcimento. E isso, há um mês atrás, era feito de uma forma. E agora veio uma mudança de ressarcimento para empresas do Simples Nacional. Que é uma melhoria, né? Que é uma melhoria. Eram processos que ficavam pendurados lá na Receita durante anos. Agora está sendo deferido num prazo recorde. Tivemos um caso recente, de uma semana já aconteceu o deferimento do processo. Só aguardando agora o dinheiro entrar na conta do cliente, né? Então temos que nos atentar a essas mudanças para que vocês não percam, né? Eu costumo falar que a torneira às vezes está aberta e a pessoa está olhando o café. Exatamente. Né? Temos que estar cientes aí de tudo que está acontecendo, né? Com certeza. Afinal de contas é um dinheiro. É o dinheiro que às vezes acaba pagando a mais e... E deixa de se fazer investimentos, né? Exatamente. Legal. Daiane, você tem mais algum ponto que você queira incluir dessas novas regras do Simples? Tem uma nova regra também que é em relação às prestadoras de serviço. Elas vão ter que tomar cuidado também com sua folha de pagamento. O que acontece? Lá na lei complementar, ela explica direitinho quais são os serviços que estão inclusos em cada anexo. Só que no anexo 3, por exemplo, a gente vai ter que olhar a nossa folha de pagamento porque ele pode estar oscilando entre anexo 3 e anexo 5.
E como sabemos, o anexo 5 é um pouco mais oneroso para a empresa. Sim. Então, como que vai ser feito esse cálculo? A gente vai olhar a folha de pagamento acumulada dos últimos 12 meses, que inclui a folha de salário, prolabore, os encargos, como o FGTS, e dividir tudo isso pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. O cálculo disso tem que dar maior que 28%. Então, se eu tiver uma alíquota maior que 28%, eu permaneço no anexo 3. Caso contrário, eu vou para o anexo 5. Então, eu costumo olhar, assim, por exemplo, um escritório de contabilidade como um todo. Então, ele não pode ser mais dividido por departamentos. Todos eles têm que se conversar. Então, nesse caso, para eu chegar na minha alíquota de Simples Nacional, eu tenho que estar muito bem atrelada com a minha folha de pagamento, com o pessoal do departamento pessoal. Uma excelente dica para os nossos amigos contadores, né? Bom, eu quero agradecer e eu queria finalizar a nossa entrevista que você, já é comum do nosso bate-papo, que o nosso convidado deixe uma dica para os nossos seguidores, né? Dentro de tudo que nós falamos, o que você poderia sugerir às pessoas que estão nos vendo? É o planejamento tributário sempre. Então, não espera estar ali 31 de dezembro. Faça o quanto antes, porque ali você vai estar mais preparado. E procure sempre um profissional da área para você se adequar quanto antes à legislação. Muito obrigado, Daiane. Eu que agradeço. Um grande abraço e até o próximo Café Tributário.